Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar no livro de Ezequiel, os capítulos 13 e 14, quando Deus denuncia profetas e profetadas. Profetas, profetisas e as profecias falsas. Eu quero dar um vislumbre rápido sobre este assunto. O Senhor diz que tudo aquilo que estava sendo profetizado em Jerusalém e em Judá era para enganar o povo. E isso ele diz no versículo 10, visto que andam enganando os profetas, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se edifica uma parede, os profetas a caiam. Ora, o Senhor diz, a parede vai cair, não adianta caiar, pintar a parede de branquinho para ela ficar bonita, ela vai cair. E quando a parede cair, vão perguntar, cadê a cal que vocês usaram? Ontem eu assisti o teto de uma loja desabar, foi muito interessante, teto bonito, antes eu tinha ficado impressionado, o piso porcelanato lisinho, brilhante, o teto branquinho, luminárias bonitas, a loja estava bem organizada. Aí a chuva desceu, aquela chuva forte, começou a entrar água pelo teto todo, daqui a pouco o teto começou a desabar e muitas placas, muitos pedaços daquele teto desabaram. Felizmente não atingiu ninguém e não houve maiores prejuízos, mas a água entrou direto na loja. Estava muito bonito o teto e bem caiado, pintadinho de branco, estava muito bonito o teto, mas a chuva veio e denunciou tudo e caiu tudo. É mais ou menos isso que o Senhor diz, não adianta vocês caiarem a parede, porque ela está destinada a desabar e ela vai cair e eu vou derrubar essa parede, derribarei, o Senhor diz, versículo 14, esta parede que caiastes e darei com ela por terra e então sabereis que eu sou o Senhor, quando a parede não mais existir, nem aqueles que profetizaram que ela ficaria de pé e que seria caiada, que são os profetas que profetizam a respeito de Jerusalém, para ela tem visões de paz, quando não é de mim isto, e não é verdade, e não vai haver essa paz. Vamos procurar entender. O profeta Ezequiel já tinha sido levado na primeira leva de cativos. Da primeira vez, foram várias. Da primeira vez, o Nabucodonosor apenas levou com o Joaquim, que se rendeu. Normalmente, o rei Nabucodonosor levou a elite do povo. E o Ezequiel foi considerado sacerdote, que era membro daquela elite. Foi um grupo relativamente pequeno e era representante da elite do povo de Judá. E o rei Joaquim se rendeu com a família, os nobres e a elite e foram para a Babilônia. E o Ezequiel foi. Provavelmente o Daniel também foi naquela leva. E eles então estavam lá na Babilônia quando Deus levantou o profeta Ezequiel para profetizar. Cá em Judá e Jerusalém, a cidade estava inteira. E eles diziam o seguinte, aqueles que foram para o cativeiro, bem feito para eles eram pessoas que não tinham fé, mas nós estamos na boa aqui, vamos continuar, o templo está aí, Deus está defendendo a gente. Eles foram porque eles se acovardaram, mas agora nós estamos guardados, os muros da cidade nos protegem, o templo é de Deus, Deus está aqui conosco. Era exatamente o contrário.
o que estava bom e tinha algum valor e que Deus iria reavivar é que foi levado para o cativeiro. O que ficou era o resto que estava destinado para ser destruído. E o Senhor diz: eu vou destruir a cidade, derribar os muros, o templo, e essa parede que vocês estão caindo, enfeitando, vai ser derrubada também. Ou seja, a cidade toda de Jerusalém foi destruída e o templo também. Mas numa linguagem figurada, Deus diz que tudo aquilo que tinha sido preservado em Jerusalém era uma parede que seria derribada. Mas os judeus que ficaram lá, soberbamente, estavam caiando a parede para contar vantagens. O Senhor faz isto ser entendido como as profecias que eles estavam usando. Sim, mas por que as pessoas gostam de profecias? Eu tenho verificado que em muitas outras religiões existem profecias também. O islamismo tem uma escatologia muito semelhante à nossa. Dizem que, além do Alcorão, o Maomé escreveu também textos escatológicos falando do Messias. E ele gostava desse assunto. Muitas outras religiões também têm o seu texto escatológico. Os judeus gostavam deste assunto. De um modo geral, pessoas consultam mortos, consultam espíritos vários, consultam entidades, e várias religiões também praticam isto, ouvir profetas trazendo revelações do mundo espiritual. E aquele povo de Judá gostava de profecias, de profetas, e sempre no sentido de trazer adivinhação. E dentre esse grupo, o Senhor denuncia aqui em Ezequiel, no capítulo 13, o grupo de mulheres. Muitas mulheres profetizavam, adivinhando. E o Senhor diz: elas estão profetizando mentiras. Versículo 19. Na verdade, essas mulheres estão profetizando coisas boas para quem dá dinheiro para elas. E aqueles que não dão dinheiro nenhum, elas estão deixando ou profetizando alguma coisa ruim. E o Senhor diz: eu vou acabar com tudo isto, essa indústria de profecia. Vocês não terão mais visão falsa, nem farão adivinhações. Eu livrarei o meu povo das mãos de vocês, mulheres profetisas, e sabereis todos que eu sou o Senhor. A seguir vem o capítulo 14, em que anciãos vieram consultar o profeta Ezequiel. Mas Deus já tinha dito para eles que aqueles anciãos não tinham o coração sincero. E o Senhor falou, revelou, versículo 3, Ezequiel 14 diz o seguinte: ô meu servo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que eles sempre têm diante de si. Acaso eu permitirei que eles me interroguem? Claro que não. Então fala com eles isto. E aí Deus disse o que o profeta deveria falar. Não o que os anciãos estavam perguntando, mas o que Deus estava querendo que eles ouvissem. Então, veja bem, há muita gente que gosta de profecia, mas não quer mudar de vida. Eles querem saber da profecia apenas por adivinhação, curiosidade de saber o que vem depois. Este é o assunto que mais dá ibope entre os evangélicos dos Estados Unidos. Aquela série de livros deixados para trás fez o maior sucesso da história. Venderam talvez centenas de milhões de exemplares daquela série de livros. Eles foram fazendo um, outro e outro, e quanto mais dava ibope, eles desmembravam o assunto, fazendo outro livro. No final, talvez foram mais de 15 livros daquela série. Em resumo, aquilo tudo trata da
atividade desesperada de cristãos que ficaram no arrebatamento, que não subiram, tentando uma nova chance para se salvarem na grande tribulação. Este é o assunto que mais agradou aos cristãos evangélicos nos Estados Unidos, porque a maioria deles tem um pressentimento de que não vai subir no arrebatamento. Eles têm alguma dúvida, se tem dúvida, não vão subir. E se ficar no arrebatamento, como é que vai ser? Então eles liam com sofreguidão aqueles livros que narravam as lutas, as dificuldades, os problemas que os cristãos vão passar na grande tribulação, querendo ser fiéis e perseguidos pelo anticristo. Pois é, esse espírito de adivinhação, espírito de curiosidade, leva muita gente a gostar de profecias e leva muita gente a profetizar. Eles profetizam da carne, da adivinhação, da esperteza do seu pensamento, tentando ler o pensamento dos que consultam, se baseiam um pouquinho na Bíblia para darem uma tintura bíblica, mas o fato é que eles não profetizam de Deus, profetizam da carne. E o que é que eles profetizam? O que agrada as pessoas que consultam. Hoje, nas igrejas, principalmente evangélicas, prolifera o estilo de pregador show, pregador midiático que sempre profetiza bênçãos. Eu quero profetizar bênçãos sobre essa igreja, maravilha, um novo tempo. Eu quero profetizar sobre você, meu irmão. Isso virou moda em muitas igrejas, profetizar da carne, do pensamento, do sentimento e não de Deus. Então o Senhor diz: eu não aceito isso, mas aquele que vier consultar com o espírito insincero, com ídolos no seu coração, com coração falso, virão consultar e eu vou permitir o profeta ser enganado e profetizar coisas que vão levar a pessoa à destruição. Se uma pessoa está mal, a única profecia válida é dizer que ele se conserte, que se arrependa do seu pecado. E não que ele tem bênção de Deus sobre ele. Mas ele não quer aceitar profecia de exortação, ele só quer uma profecia de bênção, apesar do pecado dele. É o que a maioria quer, e o Senhor denunciou: quando isso acontecer, eu vou deixar a iniquidade embolar essas profecias, confundirem, as pessoas serão iludidas por essas profecias. Deus revelou isso ao profeta Isaías 30:10, e Deus revelou ao profeta Jeremias, Deus revelou ao profeta Ezequiel sobre esse tipo de gente que hoje é uma grande quantidade de crentes, principalmente nas igrejas pentecostais. Crentes que gostam de profecias e homens e mulheres que gostam de profetizar. Profetizar o que agrada as pessoas, que elas querem ouvir, ilusões, profecias que saem do coração delas e não de Deus. E isso engana, tem enganado muita gente. O Senhor diz no versículo 9: se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Ambos levarão a sua iniquidade, o profeta e aquele que consulta o profeta. Deus diz que isso vai acontecer, aconteceu no passado. Nos últimos livros da Bíblia, principalmente em Pedro, o Senhor diz que esses falsos profetas vão, e falsos apóstolos também, vão profetizar para enganar as pessoas, vão se enriquecer com essas profecias, mas Deus vai fazer com que todos eles se percam e sejam eliminados. Então a ira de Deus vem sobre profetas e aqueles que consultam os profetas, mas isso não impede que a gente continue a buscar profecias. É o que o Senhor diz através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14. Não devem proibir profecias, tem que julgar, analisar, discernir, mas não devem
proibir. Infelizmente, o engano vai continuar. Profecias falsas estarão. Profecias não necessariamente do inimigo, mas profecia da carne, do coração, estarão aos montes por aí. E nós temos que discernir isto. Quem é sincero vai conferir na Bíblia, conferir com os outros profetas e vai ver a lição que aquilo deixa, se está confirmando a Bíblia. Então a gente precisa ter uma atitude, de certa forma, defensiva contra essas profetadas de nossos dias que estão se multiplicando por causa do derramar do Espírito dos últimos tempos. Procure entender isso e ter uma atitude correta com relação a essas coisas, para você acertar a sua vida com a vontade de Deus e não apesar da vontade de Deus. Entenda isso, meu irmão, minha irmã.